Agarrou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém? Pode se assentar. Reconheço que é uma leitura um tanto quanto extensa, mas eu prometo não ser enfadonho aos irmãos. Queridos, esse texto maravilhoso foi escrito pelo evangelista Lucas. Nós sabemos que Marcos, ele foi uma pessoa que escreveu o seu evangelho mediante informações que ele obteve dos apóstolos. O nosso irmão Mateus escreveu daquilo que ele conviveu com o Senhor Jesus Cristo. E também o nosso irmão São João, que escreveu o Evangelho de João, ele escreveu também de experiências pessoais que ele teve com Deus. Ambos, João, Mateus e Marcos, eram judeus. São Lucas era grego, era médico. Ele não andou com Jesus. Então ele fez uma pesquisa de campo. Ele saiu como um estudante perguntando, procurando, escarafunchando, até chafurdando, podemos usar essa palavra, não é? Para poder descobrir a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele escreve esse livro com propriedades maravilhosas. Aquilo que está em Lucas como a parábola do filho pródigo, você não vai encontrar essa parábola em Mateus, você não vai encontrar em Marcos, você não vai encontrar em João. Apenas Lucas escreve essa parábola. E porque Lucas escreve essa parábola, ele nos dá uma propriedade tão profunda da grandeza de Deus, que às vezes você acha essa uma história tão simples, tão conhecida, tão fácil, que até minha filha, que tem 4 anos, poderia vir aqui e dissertar com toda a propriedade e profundidade sobre essa parábola. Concordo plenamente com você. Mas o que nós precisamos entender é algo a mais que essa parábola tem, que às vezes você ainda não parou para prestar atenção. Temos que analisar. Lucas, como médico, ele escreve o grego mais refinado do Novo Testamento. Nem Paulo, do alto do seu conhecimento, escreve tão perfeitamente como Lucas. E ele conta detalhes nessa parábola que nos chamam a atenção. Primeiro, como grego, ele trata essa parábola como grego, ele não trata como judeu. Porque se fosse um judeu que escrevesse essa parábola, ele apresentaria um erro grave. Porque o judeu, quando o pai falecia, ou quando ele partia a herança, 70% da herança era para o filho mais novo. Para o primogênito, para o filho mais velho, e 30% para o filho mais novo. Já no direito romano, que é a base também do direito no Brasil e nos demais países do mundo, nos traz o direito que todos os filhos
independente do sexo, independente da idade, recebem a mesma quantidade da herança. Aqui Lucas, como grego, ele trata como grego. Ele diz que um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo disse: pai, eu quero que o senhor me dê a herança. No judaísmo, a herança era dada quando o pai morria. Dificilmente ela era dada com o pai vivo. No caso, os gregos, eles já partiam em vida, como hoje as pessoas que têm bens, ele pode deixar um testamento escrito com o que ele quer que se faça com os seus bens. Se ele não deixou um testamento e morrer hoje, a viúva, se ele tiver esposa, recebe 50% do que ele possui. E os filhos, seja quantos for, ficam com 50%. É assim que é a lei hoje no Brasil. Naquela época a esposa tinha que ser cuidada pelo filho mais velho, se fosse entre os judeus. Por isso que ele recebia 70% da herança e a responsabilidade de cuidar da mãe. Amém? Feito isso, nós queremos entrar na parábola propriamente dita. Essa parábola, ela vem nos ensinar lições riquíssimas. Primeira coisa, nós vemos o filho mais novo. O que é um filho mais novo? É aquele filho que nasceu por último. É aquele filho que não tem experiência. É aquele filho que não conhece a história de por que o pai tinha tudo aquilo. O filho, ele não sabia da história pregressa do seu pai. Ou se sabia, ele não dava importância. É o que nós vemos hoje. Os valores que eu como pai tenho, eu procuro transmitir aos meus filhos. E dificilmente eles conseguem compreender. Porque a primeira coisa que o filho diz: pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que eu não posso isso? Haja vista, eu tenho experiência própria. A primeira palavra que a minha filha mais velha, Isabelle, aprendeu foi não. É a primeira palavra que uma criança tem que pronunciar, é não. Por quê, irmão? Porque ela não pode conhecer outra coisa. O não significa um limite. Pai e mãe, você e eu estamos estudando aqui na escola dominical sobre os conflitos familiares. E hoje nós aprendemos sobre motim em família. Não é verdade? E nós temos que entender que esse filho mais novo, ele não tinha limites. Ele não sabia o que era limites. Ele não tinha educação. Ele não tinha respeito, ele não tinha consideração. Ele conhecia o pai, mas ele estava pouco se lixando pelo esforço que o pai fez para chegar onde chegou. Ele sabia que o pai tinha muitos bens, mas ele não sabia quantas noites em claro o pai passou trabalhando. Ele não sabia quantos dias o pai passou sem comer para conseguir ajuntar aqueles bens. Ele não soube quantas guerras o pai teve que enfrentar para manter a sua propriedade. Ele não sabia quantos calos o pai tinha na mão. Não sabia quantas cicatrizes o pai tinha no rosto. Não sabia o tanto de angústia que o pai tinha no coração para conseguir aqueles bens. É muito fácil um filho pedir ao pai alguma coisa. Pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. É muito simples. E o pai realmente tem a responsabilidade de prover os seus filhos. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos o valor do dinheiro, o valor de um lar, o valor de uma refeição, o valor de uma roupa, o valor de todas as coisas. Seus filhos e meus filhos precisam entender o valor monetário, financeiro, que as coisas valem. Eles precisam entender o valor intelectual das coisas. No ano de 2011, eu passei por um momento mais angustiante que eu já tinha enfrentado na minha vida. Nós perdemos o nosso primeiro filho. E quando eu cheguei no hospital, que a Carla tirou toda a roupa, vestiu a roupa do hospital e colocou a aliança na minha mão, que eu segurei na mão. Quando eu fechei a mão, o mundo, o universo de sabor, eu só vi a escuridão. Perdemos nosso primeiro filho. E o mundo passou a ser para mim como um mundo nublado de cinzas. Não existia nada, não existia sono, gosto, sabor, alegria, não existia nada. E num domingo eu estava ministrando a escola dominical para os nossos adolescentes ali. A maioria deles hoje já são casados, talvez não se lembram dessa história.
Mas um dos nossos adolescentes olhou para mim depois da aula, perguntou: o senhor está bem? Eu falei: estou bem, meu filho. Ele olhou para mim assim com firmeza e disse: não, você não está bem. Vamos fazer um negócio? O senhor se ajoelha aqui agora. Nós vamos orar. E essa angústia, sabe, parece que meu coração se desfazia com pedras, sabe, com areia. Aquilo me doía na alma, eu não conseguia fazer nada. Para mim o mundo não tinha sabor de nada. E eu me lembro que eu me ajoelhei ali, e eu vi que eles empurravam uns aos outros para chegar a mãozinha na minha cabeça. E aquelas mãozinhas encostaram na minha cabeça quente, e desceram e começaram a apertar meu coração. E aquele adolescente disse para mim: Deus vai dar para você uma criança, e a sua vida vai mudar completamente. Irmãos, eu me lembro que eu me ajoelhei, as cadeiras, eles se empurrando, se tumultuando para chegar na minha cabeça para orar. Quando eu levantei da oração, que eu abri os olhos, eu olhei para a janela, estava um domingo de sol maravilhoso. Está ali a Isabelle com 10 anos. Foi assim que Deus me deu minha primeira filha. Filho não sabe a angústia que o pai passou para te ter. Você não sabe o sofrimento que você é. Filhos são promessas de Deus, são bênção de Deus, são herança de Deus, são propósitos de Deus para fazer a vontade de Deus. Você não é obra do acaso. Você não veio simplesmente porque seu pai e sua mãe não vigiaram, não planejaram, não. Você é fruto do amor de Deus, do coração de Deus, com o propósito de Deus. E esse filho não compreendia isso. Esse filho, ele entendia: não, eu tenho necessidades, eu tenho vontade, eu quero saciar os meus apetites, eu quero ser dono de mim, eu quero fazer a minha vontade. Chega de minha mãe dizer que é hora de eu dormir, chega de meu pai me botar para lavar a louça, limpar a casa, fazer isso, fazer aquilo, chega de ter que ir para a faculdade, ter que ir para a escola, fazer lição de casa, chega de orar antes de comer. Eu quero minha vida, eu quero viver da forma que eu quero. Mas tudo meu pai é não, tudo meu pai prende, tudo meu pai não quer me dar, meu pai não me ama. Resumidamente, aquele filho não entendia que o pai não dava tudo que ele queria, porque o pai o amava. Um pai não pode pegar um filho de 12 anos e dar a chave do carro para ele. De 14 anos, de 20 anos, se ele não é habilitado, não pode. É por isso que o pai diz não, porque o pai sabe o que é o trânsito. Por isso que o pai não dá uma arma para um filho, porque o filho não sabe manejar. Se você não tem mais de 21 anos, não tem um curso especializado, você não pode ter porte e posse de arma, e ponto final. É assim que funciona. Essa é a lei. E o pai tem que impor as leis. Não tem conversa mole, é impor mesmo. O pai tem que impor lei. E lei marcial, se for preciso. Pai é pai. Você não deve espancar seu filho, você não deve judiar de seu filho, você tem que ensinar limites para o seu filho. E esse pai aqui, ele fez tudo isso. Só que esse pai aqui, ele é um símbolo de Deus. Dia após dia o filho insistia. Dia após dia o filho insistia e o pai não. Até que chegou uma hora que o pai disse: meu filho, é isso que você quer? É isso que eu vou lhe dar. Quem não conhece a história não sabe o sofrimento. Só sabe o valor de uma boa refeição, feita pela mãe e pelo pai, quem está passando fome. A Bíblia diz em Provérbios 27:7: a alma farta pisa favos de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Só sabe o valor de uma cama quentinha e bem coberta, dentro de um quarto, quem está dormindo ao relento. Talvez você não saiba disso, mas às 5 e pouco da manhã, quando a gente sai para a parada de ônibus, você vê pessoas dormindo nas rodoviárias, você vê pessoas dormindo nas ruas do Paranoá, você vê pessoas embriagadas e drogadas. Essas pessoas estão nessa condição. E o filho pródigo não sabia o que era uma refeição, não sabia o que era limpar um sapato, não sabia o que era lavar um prato, não sabia o que era nada. Ele queria simplesmente achar que todo mundo deveria servi-lo, que o mundo existia para servi-lo, e não é essa a realidade. Mas o pai disse para ele: meu filho, você quer? Eu vou dar o que você quer. Eu vou dar o que você quer. E o pai dá àquele filho metade de tudo que ele possuía. E passaram-se alguns dias, o filho ajuntou tudo e foi embora para uma terra longínqua.
Não pense você que dar tudo o que seu filho quer vai fazer ele te amar, vai fazer ele ficar perto de você, não. Sabe, eu tenho cicatrizes no meu corpo que me lembram da vida que eu vivi, que me lembram do caminho que eu trilhei, da zona da morte, da região da sombra da morte, onde eu estava assentado e algemado, no pescoço, nas mãos, na cintura e nos pés. Eu sei aquelas algemas, o quanto elas me prendiam e quantas cicatrizes elas me causaram, e eu não quero voltar à região da sombra da morte e ser algemado pelo diabo. E aconselho você que é pai, você que é mãe, a ensinar o seu filho esses valores. E aquele filho juntou o que ele não tinha, ajuntou o que era do pai, ajuntou dinheiro, ajuntou roupa, ajuntou calçado, ajuntou tudo, não deixou absolutamente nada e foi embora. E aquele filho começou a sentar nas rodas de amigos, e aquele filho começou a beber, e aquele filho começou a comer, e aquele filho começou a se drogar, e aquele filho começou a se prostituir, e aquele filho começou a viver uma vida totalmente dissoluta. O termo dissoluto significa desregrado, o termo desregrado significa sem regra e sem limite. Aquele filho não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer. Ele vivia uma vida farta. Enquanto o dinheiro do pai estava no seu bolso, ele tinha absolutamente tudo. Enquanto ele tinha algo do pai, ele possuía tudo. Não se engane, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Enquanto ele estava no Éden, ele tinha a glória de Deus, ele tinha os dons de Deus, ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele tinha a proteção dos anjos de Deus, ele tinha a graça de Deus, ele tinha a salvação de Deus, ele tinha a presença de Deus, ele tinha a riqueza indizível e incontável de Deus. Mas esse filho, quando ele sai, assim como Adão sai do Éden, é expulso do Éden, esse filho sai. E quando esse filho sai, ele começa a gastar e viver uma vida dissoluta, desregrada, e daqui a pouco o dinheiro vai acabando. E daqui a pouco o dinheiro vai acabando, e daqui a pouco aquele filho perde tudo. Perde tudo. E aquele filho perde tudo. E aquele filho que em casa não ia para a escola, não ia para a faculdade, não estudava, não trabalhava, não sabia de nada. A Bíblia diz que os judeus não podiam se alimentar de carne de porco. Não podia sequer tocar no porco. Aquilo porco era imundo, que eles não podiam tocar. Se uma pessoa tocasse num porco, ela tinha que lavar sua roupa, ficar do lado de fora da cidade, até o sol se pôr. E aquele homem, bem vestido, bem trajado, bem alimentado, começa a sentir fome, começa a sentir sede. E ele cai numa situação tão terrível que ele vai tomar conta de porcos. Hoje, não existe mais as pocincas, né? Hoje existe os locais onde se tomam conta dos porcos. São arejados, são lavados, são limpos. A carne suína, o controle de qualidade, o SIF, Serviço de Inspeção Federal do Brasil, exige que toda carne consumida pelos seres humanos, ela tem que ser bem cuidada, tem que ser bem limpa, bem tratada, bem higienizada. Naquela época não existia nada disso. O porco era criado como Iaiá criava porco lá na roça, na Bahia, no chiqueiro, na lama, na imundície. A comida do porco era o resto podre de tudo que se ajuntava. Tudo que não prestava, tudo de ruim, juntava num balde, chama-se lavagem, e dava para os porcos. E aquele homem estava numa situação tão difícil, mas tão difícil, que ele olhava para a lavagem, que era a comida do porco, e ele enxergava um bolo de chocolate, ele enxergava um frango assado. A fome era tanta que ele sentia vontade de encher o seu estômago com a comida que o porco comia.
Não se engane. O que você vê nos filmes, nos programas, nas propagandas de televisão, esse povo alegre, esse povo sorrindo, esse povo feliz e dançando e pulando, esse povo é miserável, eles comem lavagem, eles não têm a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus não vive na vida deles, é algo mascarado, é maquiagem, é mentira. Você sabe o que se usa no carnaval? Máscara. Para que serve uma máscara? Esconder a verdade, porque aquilo é mascarado, é algo que não é real, é algo que não é verdadeiro, porque atrás daquela máscara tem um coração amargurado, tem um coração entristecido, tem uma vida miserável, desgraçada, longe de Deus e da sua presença. E às vezes adolescentes e jovens olham aquilo e dizem: se você quer vida, assim era o filho pródigo, ele não conhecia essa vida, e ele passou a viver como aquele povo vivia. E o pior de tudo, limpar o chiqueiro do porco. Se a comida do porco é dessa forma, e os dejetos do porco, como que não é? Ele tinha que limpar, ele tinha que cuidar, e ele sentia vontade de comer aquilo. Jovem, irmãos, o que é que você está sentindo? Você acha que tem o que no mundo? Ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava absolutamente nada. E chegou um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando você tem Deus, as pessoas querem tirar de você no mundo, elas não têm nada para oferecer. Então o que aquele jovem precisava? Eles não tinham. A riqueza que aquele jovem tinha anteriormente, a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, aquele jovem tinha, mas as pessoas que estavam à sua volta não podiam fazer nada. As pessoas à sua volta não conheciam oração, não conheciam jejum, não conheciam a palavra, não conheciam o poder de Deus. Então do que aquele jovem precisava? Aquelas pessoas não podiam fazer nada por eles. Não se engane, os políticos não podem fazer nada por você, os governantes, as autoridades, ninguém. Meus queridos e amados irmãos, o nosso socorro vem do alto, aleluia. Nada na terra pode nos socorrer. E assim era a vida daquele jovem. E um dia, passou 2 dias, suas roupas foram ficando rotas, suas roupas foram ficando farrapos de roupa, seus sapatos já não existiam, seu cabelo começou a crescer, seus dentes começaram a apodrecer, sua barba começou a crescer, e aquele homem vistoso, alto, forte, bonito, passou a se tornar um farrapo humano. O couro e o osso, pele e osso e nada mais. É assim que as pessoas que você vê pela rua, que se entregam à vida de drogas e de bebidas, estão nessa situação. Um farrapo de gente. Mas um dia, aquele jovem olha para os céus, e nos diz o verso de número 17, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O ser humano precisa passar por esse processo para ele entender a bondade de Deus, para ele entender que Deus faz o sol nascer, faz a chuva cair, faz a terra produzir. O homem precisou entrar nesse processo de miserabilidade, de pegar uma doença venérea, de passar a ficar o couro e o osso, de pegar sei lá o que foi que aquele homem adquiriu, mas ele passou a ser uma pessoa miserável. E um dia ele caiu em si. Um dia a sua mente fez lembrar. Adão, ele lembrava do Éden. Ele sabia como era o Éden. Ele tinha saudade do Éden. Mas eu quero dizer para você que um anjo de Deus, querubins, foram colocados em volta daquele jardim, e uma espada flamejante. Não tinha como o homem voltar para o Éden. Nós muitas vezes olhamos e não vemos uma saída, não encontramos um caminho, nos parece que está fechado o caminho, nos parece que o juízo de Deus, a destruição de Deus está não sobre o ser humano, por causa, meus queridos e amados irmãos, do que ele está fazendo. Veja bem,
O que é que condena o homem ao inferno? Você sabe o que condena o homem ao inferno? Muitos de nós pensamos que é o pecado. E o pecado condena o homem ao inferno? Sim ou não? Aquele menino vivia no pecado, na destruição, mas um dia ele caiu em si, ele lembrou-se, houve um lapso de memória nele e a sua memória voltou. Humanidade caída, Deus está aqui através da sua igreja dizendo: não importa a condição que você está, não importa o quanto você está algemado, não importa a vida de destruição que você viveu, não importa se você é drogado, não importa a vida miserável que você está, caia em si nessa noite, olha para o céu, reconheça que Deus, na sua infinita bondade, fez você a sua imagem e semelhança. Ele tem um projeto de amor por você, Ele te ama, Ele quer salvar a sua vida hoje, nesse momento, Ele te ama. Mas infelizmente você precisou passar por isso, precisou passar por esse sofrimento para reconhecer a bondade de Deus. Ele disse: eu estou aqui morrendo de fome, mas os escravos, os empregados de meu pai, eles comem o que querem, na hora que querem, o tanto que querem. Deus trata os empregados com todo amor, com todo carinho. Eu sou filho, eu sou a imagem, eu sou a semelhança. Existe uma esperança, essa esperança é Jesus. E Ele está dizendo: vem, meu filho, vem, meu filho. Não importa por que caminho você saiu. Quando você saiu, você até tentou fechar a porta, mas a porta que Deus abre, homem, diabo, Satanás, inferno não pode fechar. A porta para você, ela está aberta. Vem para Jesus, vem para Jesus. Caia em si, reconheça os seus pecados e começa a trilhar o caminho de volta. Diz um ditado na Bahia que para baixo todo santo ajuda e o capeta empurra. E eu quero dizer para você uma coisa: por mais que por todo santo ajuda e o capeta empurra, eu quero dizer para você que Deus, Ele estende as suas mãos. Você pode estar como Jonas no ventre do inferno, mas a mão de Deus, ela te alcança no ventre do inferno e te tira. Aleluia! Deus está te chamando. Assim como Ele chamou o filho pródigo, Ele está chamando por você. Ele está dizendo: vem, meu filho. Talvez você diga como aquele filho: eu não estou vendo, eu não estou ouvindo. Mas essa situação de cair em si, os olhos do entendimento. 1 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, que é o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas eu quero dizer para você uma coisa: que a luz da eternidade brilhou, aleluia, quando Jesus Cristo diz: está consumado. A luz brilhou até os confins da terra, até onde você está. E ali não foi uma ação simplesmente dele, foi Deus abrindo os olhos do entendimento dele. E ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a meu pai: meu pai, eu pequei contra Deus, contra os céus, e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me um escravo. Um escravo. O desejo que o homem tem é ser um escravo de Deus. O desejo do coração do homem, porque o homem sem Deus ele não entende. E aquele jovem começa a andar, e os seus pés começam a sangrar, e ele pensa em parar, mas a sua mente e o seu coração foram transformados por Deus. Foram transformados por Deus de uma forma que ele diz: ainda que eu chegue lá, cambaleando, caindo, levantando, sangrando, morrendo, deitado, rolando, mas eu vou chegar. Deus está te chamando, venha, Deus está te chamando, sai do seu lugar agora, venha a Jesus. Não importa a condição, por mais que o pecado deixou você fédido, por mais que o pecado arrancou a sua saúde, deixou você leproso e fedido, Deus está te chamando, venha Jesus. E aquele jovem
ele começa a andar, ele começa a andar, ele começa a andar. Talvez a fome era tão grande, ele não conseguia discernir bem o que estava na sua frente. Eu quero dizer para você que lê a Bíblia e não entende, continua caminhando. Você que não entende o que é pregado, continua caminhando. Você que não entende o que é cantado, continua caminhando. Venha para Jesus, venha para Jesus, que quando o Pai, ele olha de longe, o filho não conhece o pai, mas o pai conhece o filho. O pai sabe o cheiro do filho, o pai sabe os gostos do filho, o pai sabe o costume do filho, o pai conhece o tamanho do filho, o pai conhece o tipo de cabelo do filho, o pai conhece absolutamente tudo sobre o filho. Aquilo que o filho não sabe sobre ele, o pai sabe. Aquilo que você não sabe sobre você, Deus sabe. Aquilo que você não conhece sobre você, Deus conhece. E eu quero dizer para você que Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele pegou a cédula que era contra nós, rasgou ela, cravou na cruz, perdoou os nossos pecados e te deu direito de liberdade e vida eterna. Venha, aleluia, a Jesus hoje. Quando aquele homem está longe, o pai dele olha e se move de íntima compaixão. O amor de Deus é um amor tão grande que a mais alta montanha da terra não consegue conter. Ele é tão profundo que a Fossa das Marianas, com mais de 11 quilômetros de profundidade no oceano, não consegue chegar à profundidade desse amor. O amor de Deus é tão grande que o universo, com seus 90 bilhões de anos-luz de expansão, é pequeno demais para o tamanho desse amor. E ele está indo ao seu encontro agora. Ele está indo ao encontro de você. E quando aquele moço ainda está longe, que o pai vem, o pai sai do seu trono de glória e através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abraça aquele homem e beija aquele homem. E aquele homem confessa os seus pecados. Ele diz: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus escravos. O pai olha para os seus empregados e diz: trazei a melhor roupa. Você sabe o que a Bíblia significa com roupa? Trocar de roupa na Bíblia significa nascer de novo, ser regenerado, ter uma nova atitude. Você podia ser escravo, está maltrapilho, seja lá como for. Hoje, se você levantar as suas mãos para os céus, aceitando Jesus, você vai ser lavado de todos os seus pecados. Toda catinga, todo fedor, tudo aquilo que te noja do pecado vai ser arrancado da sua vida. E você vai ter uma nova roupa, você vai ter uma nova vida. Você passará a ser uma nova pessoa na sociedade, no trabalho, em casa. Ninguém vai dizer: esse era aquele maltrapilho. Não pode. Olha a distinção da roupa desse homem, olha a forma que esse homem está. Eu me lembro de mim. Aleluia. Primeira vez que eu entrei na igreja, meu chapéu, minhas roupas estranhas, meus costumes estranhos. E hoje eu olho para mim de frente ao espelho, eu vejo aquela criança assustada e vejo: Deus é maravilhoso. Ele mudou a minha vida, irmãos. Aquele instinto maligno, sanguinário, tudo aquilo de ruim, que eu dizia que eu tinha mais de 600 demônios em cada fio de cabelo, foi arrancado pelo poder do sangue de Jesus. Eu me lembro que naquele dia eu queria levantar, eu queria ir, mas as algemas estavam no pescoço, nas mãos, na cintura e nos pés. Mas quando eu olhei para a direita, eu vi algo que eu não sabia o que era. Uma gotinha bem pequena, vermelha, mas vermelho bem clarinho. Foi bem aqui na algema, na mão direita. Quando pingou aquilo, eu senti. Me puxou para baixo. Me libertou, aleluia. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu tenho um novo comportamento, uma nova veste. Hoje meu nome foi apagado do inferno. Está escrito no céu. E se Jesus voltar agora, nós subiremos para Ele. E você também.
Traga-lhe um anel e coloque na mão. Naquela época, irmãos, os documentos não eram assinados como hoje. Era o anel de selar que dava autoridade. Deus dará a você autoridade. A partir de agora você será chamado Filho de Deus. Você terá autoridade. Você será restituído àquilo que Deus criou para você ser no Éden. Calce-lhe umas sandálias dos pés. As sandálias dos pés significam a preparação do Evangelho da paz. A Bíblia que você lê e não entende, você vai entender. A pregação que você ouve e não compreende, você vai compreender. O louvor que você escuta e não mexe contigo, vai mexer no seu coração. E o bezerro cevado. Aleluia. O cevado quer dizer o quê? O cordeiro já foi morto. E porque o cordeiro foi morto, tem festa. Vamos nos colocar de pé. Tem festa. Quem deseja entregar a sua vida a Cristo? Quem deseja fazer como filho pródigo? Voltar à casa do Pai, Ele te ama, Ele te chama, Ele quer mudar a sua vida. Venha. Você que deseja aceitar a Cristo, faça o sinal com a sua mão e vem, não demora não. Tem um lugar especial na casa do Pai. E o Pai mata e faz aquela festa e diz assim: meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e foi encontrado. Jesus está indo de encontro a você. Venha agora. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando o filho mais velho ele chega, ele vê a música e a dança, e ele pergunta o que é aquilo. Ele disse: vem o seu irmão e seu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O Pai não se preocupa com a condição que você está, não se preocupa com a roupa que você está vestindo, não se preocupa com o trabalho que você tem, não se preocupa com a situação que você está vivendo. Ele recebe você agora. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Antes de nós orarmos, eu quero dizer mais uma coisa para você. Eu me lembro, meu primo Gilmar Ferreira Gonçalves, ele um dia morava numa cidade no interior da Bahia de 6 ruas, e ele um dia, eu não posso dizer exatamente a você o que ele fez, mas ele fez algo que a cidade inteira até hoje comenta. E ele chegou em casa, pegou a foice, no domingo às 9 horas da manhã, quando ele acordou, colocou nas costas, pegou uma corda, colocou nas costas e saiu. E quando ele chegou debaixo do pé de umbu, quem é do interior sabe o que é umbu, aquela árvore bem frondosa. E ele amarrou aquela corda. Quando ele estava amarrando aquela corda para se enforcar, uma voz do céu disse para ele: Gilmar Ferreira Gonçalves. Quem é? Ele disse: eu sou Jesus Cristo. Respira fundo. E ele respirou fundo. Respira de novo, ele respirou fundo. E ele disse que era um cheiro tão miserável. Eu não sei você, mas eu já fui em necrotério. Necrotério é onde estão as pessoas mortas. Quando você vai para reconhecer corpos de pessoas mortas. Eu já fui no necrotério. Não existe lugar nesse mundo mais fedido que o necrotério. E ele, em São Paulo, ele foi várias vezes ao necrotério. Ele disse que o cheiro que ele sentiu era milhões de vezes mais forte que o fedor do necrotério. E aquela voz disse para ele: você está sentindo esse cheiro? Ele disse: estou. Ele disse: esse cheiro é o seu pecado. É assim que você está diante de mim. Aí ele ficou desesperado. E aí aquela voz disse para ele: respira de novo. E ele respirou de novo. Respira de novo. E ele respirou. Diz que é o perfume mais maravilhoso que ele já sentiu na face da terra. Ele disse: esse cheiro que você está sentindo agora é o meu cheiro. Eu estou perdoando todos os seus pecados. Agora eu estou te aceitando como meu filho. Vá lá na escola, bata na porta da sala, se não me engano era 14. Lá está tendo escola bíblica dominical. Você vai dizer que teve essa experiência comigo. E você vai levantar sua mão e dizer: eu quero aceitar a Jesus. Eles vão orar por você. E eu estou mudando a sua vida agora. O mesmo Deus quer fazer na sua vida hoje. Entregue sua vida a Cristo. E está lá meu primo hoje no Mato Grosso.
um homem de Deus, um ministrante da palavra de Deus, um presbítero, ou evangelista, se não me falha a memória, um homem cheio do Espírito Santo, transformado por Deus. Assim foi na vida do filho pródigo, assim foi da minha vida, assim foi na vida do meu primo, assim é na sua vida, se você aceitar a Cristo. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus eterno, muitas pessoas estão aqui na condição do filho pródigo, meu Deus. Se alguém ao alcance da nossa voz, que precisa fazer o que o filho pródigo fez, que nessa noite ele faça. Que nessa noite ele se entregue ao Senhor. Que nessa noite o Senhor, meu Deus eterno, apague o seu nome no inferno e escreva no livro da vida. Assim como o Senhor salvou a minha vida, salvou a vida do filho pródigo, a vida de todos nós. Salva essa pessoa, liberta essa pessoa. Que ela venha ter um encontro sobrenatural com Deus. E que a sua vida nunca mais seja a mesma, meu Deus. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos ajude. Amém. Graças a Deus.